Fala pessoal, Shalom ao coração de todos vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo 4, nos primeiros versículos, e hoje eu quero falar com vocês sobre uma personagem que muito me ensina, muito me inspira e certamente vai te ensinar e vai te inspirar também. Vamos falar sobre Débora, aproveitando que nos últimos dias ocorreu o Dia Internacional da Mulher, né? Nas temporadas passadas nós fizemos um devocional específico no Dia Internacional da Mulher. Nesse ano ocorreu de cair num sábado. A gente faz o devocional aqui de segunda a sexta, então só tive a oportunidade de mandar um áudio e felicitar as mulheres que estão lá no nosso grupo de WhatsApp, nosso grupo exclusivo para envio dos devocionais. Mas hoje eu quero aproveitar para falar de uma das muitas mulheres que nos inspiram na Bíblia, gente. Então quero convidar você que está aqui a primeira vez, se inscreve no canal, vem com a gente segunda a sexta sem falta. Sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Inclusive, antes de ler o texto, eu coloquei no meu Instagram, @tbatista8, um post lá no Dia Internacional da Mulher falando sobre o papel da mulher à luz da Bíblia, né? E como Jesus, como a palavra de Deus, honra a mulher de um modo bastante diferenciado, muito acima de qualquer outra filosofia, de qualquer outra ideia, de qualquer outro pensamento. A palavra de Deus, ela derrama muito mais dignidade, muito mais respeito, muito mais amor. E eu falei ali de quantas e tantas mulheres na palavra de Deus que nos ensina, gente. Eu não vou lembrar de todas as que eu citei ali de cabeça, mas eu posso falar aqui, ó. Vamos falar de Débora, que é uma delas. Vamos falar de Jael também, que está aqui nessa história, que é uma mulher também que muito nos inspira. Falei de Abigail, Miriam, Raabe, Ruth e Noemi, Marias. Eu falo no plural porque na Bíblia tem várias Marias. Maria Madalena, tem Maria, mãe de Jesus, enfim. Ana, Rebeca, enfim, uma série de personagens femininos. Abigail, que muito nos abençoam, muito nos inspiram. E a história de hoje, inclusive, eu até cito lá no post sobre como muitas pessoas erroneamente pensam que a Bíblia é misógina, tá? Assim, eu sei que tem muitas pessoas que são feridas com cristãos, são feridas com a religião. Eu sei que tem muita gente assim, mas um estudo honesto e aprofundado vai mostrar que a Bíblia passa muito longe de ser misógina. Os princípios da palavra de Deus, as direções da palavra de Deus, a Bíblia chega ao ponto de falar que o homem ele tem que morrer pela mulher, se necessário. A honra é para a mulher, a dignidade é para a mulher, a dedicação é para a mulher. Mas, infelizmente, algumas pessoas, penso eu, prefiro pensar assim, por desinformação, por falta de conhecimento, acaba achando que a Bíblia é misógina. Mas, Tiago, se a Bíblia ela honra tanto a mulher, por que a gente tem tantos desmandos na sociedade brasileira, que é uma sociedade majoritariamente cristã? Bom, isso aí acontece porque os homens estão andando contrário à palavra de Deus. Os homens estão andando em desacordo com a palavra de Deus. Isso só mostra o quanto nossa sociedade está distante da palavra de Deus, tá? Porque se andasse de acordo, certamente honraria, amaria, abençoaria, cuidaria, guardaria. Infelizmente, essa não é a realidade para todos, né? E muitas mulheres ainda passam muitos maus bocados, mas a palavra de Deus vai nos trazer várias direções e exemplos no sentido de abençoar, amar, cuidar e dar dignidade à mulher. Então, parabéns atrasado para todas vocês, mas como certamente muita gente escreveu na rede social, e eu também, né? Dia da Mulher, na verdade, é todo dia, então eu estou atrasado, mas ainda vale a felicitação para hoje. E essa história, gente, de Juízes capítulo 4, e já já eu entro nela, fique tranquilo, é uma história que vai falar sobre Débora, que é uma profetisa, e é uma mulher que está liderando Israel. Agora, para pensar o seguinte, quem acha que a Bíblia é misógina, tá? Estou te fazendo aqui refletir, pensar um pouco. Nós não estamos falando de uma liderança feminina nos anos 2000. Nós não estamos falando de uma liderança feminina em 1970, como Golda Meir, lá em Israel. A gente não está falando de uma liderança feminina na Europa como Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, uma das mulheres mais importantes da história do mundo moderno. A gente está falando aqui, gente, de uma liderança há milênios atrás. Há milênios atrás. Então, se hoje ainda tem preconceito, você imagina naquela época. Naquela época,
Em qualquer civilização era impensável, inegociável. Uma mulher no comando, pelo amor de Deus, conta outra. História da carochinha essa. E a Bíblia já mostra, há milênios atrás, não é coisa de 2000, não é coisa de 1990, é coisa de milênios atrás, milênios, Antigo Testamento, muito tempo atrás. A Bíblia já mostra uma mulher na liderança do povo de Israel e dando livramento ao povo de Israel. Então, olha a posição de honra que a Bíblia dá para a mulher muito, 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 muito antes de alguém pensar qualquer coisa. Então, estuda a palavra de Deus, se inspira na história de Débora, certamente Deus vai falar ao teu coração, vai ampliar a tua visão e vai te abençoar nesse devocional, tá bom? Desculpa a introdução um pouco mais longa, mas vamos ao texto de hoje, Juízes capítulo 4, versículo 1, gente, vai dizer o seguinte, olha só. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Císara, que habitava em Arosete-Agoim. Muita calma nessa hora, tem muito nome difícil aqui, né? Eu sei que sua mente já deve estar dando um salto aí, um salto mortal para tentar entender isso aqui. Mas deixa eu te explicar primeiro uma lição preciosa que tem aqui nos primeiros versículos, que vai, na verdade, se repetir em todo o livro de Juízes. Se eu fosse dar um panorama do livro de Juízes, praticamente seria o seguinte, seria um ciclo vicioso entre o povo pecar, aí Deus permite o povo sofrer um juízo, aí o povo sofre e se arrepende, aí o povo se arrepende, Deus emite misericórdia, aí Deus emite misericórdia, o povo fica bem, o povo vai torna a pecar. E aí Deus emite juízo. E aí o povo se arrepende. E aí Deus dá misericórdia. O povo volta a pecar. E fica nesse ciclo direto. E é interessante que às vezes, eu já caí nisso também, tá? Às vezes a gente olha um texto assim e pensa assim, poxa, que povo miserável, o povo de Israel. Deus fez tantos milagres, fez tantas coisas. E o povo ainda peca, o povo se afasta, o povo falha, o povo insiste no erro. Mas na verdade a nossa vida também é assim muitas vezes. Quantos milagres Deus já fez na sua vida, quantos livramentos, quantos favores, quantas coisas Deus já te ensinou e ainda assim você falha, eu falho, entende? Então a gente precisa ter um pouco mais de olhar de misericórdia e menos de juízo. Afinal de contas estamos no livro de Juízes, né? Porque de fato esse ciclo que não é bom, muitas vezes pode acontecer conosco e a gente precisa refletir nisso. Então aqui no versículo 2, a gente tem dois nomes muito importantes, tá bom? Se a gente tiver tempo, nós vamos falar de duas mulheres aqui hoje, Débora e Jael. Jael é lá no final do capítulo, hoje vamos focar em Débora. Existem dois nomes aqui muito importantes para você lembrar, que são do rei Jabim, rei de Canaã, e de Císera. Císera é um comandante do exército de Jabim, o rei de Canaã. Esses dois caras aqui são os dois vilões, Jabim e Císera, dois vilões, os caras que estavam ali oprimindo Israel. E o versículo 3 vai elucidar isso, quando diz o seguinte: os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Às vezes, a gente lê esse texto aqui e não tem noção do que são 900 carros de ferro naquela época. Se o escritor colocou aqui, tem alguma razão, gente. E eu gosto sempre de mastigar o texto com você. Se você está aqui nos devocionais já há um tempo, você já aprendeu comigo. Olha, quando você lê o texto bíblico, você tem que criar a cena na sua mente. Depois que você criar a cena, você dá o play na sua mente e começa ali a entender o que aconteceu. 900 carros de ferro naquela época seria hoje, male comparando, só para te trazer uma percepção melhor, que talvez pouca gente aqui ou ninguém tenha ido para uma guerra na vida, né? Então tem que explicar. Por exemplo, a polícia, ela tem vários veículos automotivos, né? A polícia tem moto, a polícia tem carro, a polícia pode vir também a cavalo. Mas o carro de ferro seria o caveirão da época. Já viu um caveirão? Se você nunca viu, final desse devocional, coloca lá no YouTube, Caveirão, Rio de Janeiro. Você vai ver, meu irmão, o negócio é pesado. O caveirão é um carro totalmente adaptado, blindado e usado só nas piores situações. Se tem caveirão é porque tem missão especial, é porque o bicho realmente pegou. Imagina agora uma pessoa ter 900 caveirões ao seu dispor para poder lutar uma guerra. Meu amigo, a gente está falando de cidade grande hoje, isso já seria demais. Imagina naquela época, onde as proporções de habitantes, de população era muito menor.
Então o rei de Canaã era muito, 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 muito poderoso. Militarmente não tinha como bater de frente com ele e ele já humilhava o povo de Israel há 20 anos. E assim também às vezes é na nossa vida. Às vezes o pecado ganha uma força tamanha. Às vezes o maligno ele ganha uma força tamanha. As forças negativas ganham uma força tamanha que a gente pensa, meu Deus, é invencível, não tem como mudar isso aqui. Mas continua lendo o texto comigo, porque no versículo 4 vai dizer o seguinte, ó. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Gente, isso aqui é milênios atrás. Milênios atrás. Uma mulher liderava a nação de Israel. Então a Bíblia passa muito longe de ser misógina, de ser preconceituosa. A Bíblia traz ideias, princípios, valores e exemplos que honram, dignificam, exaltam a figura da mulher, que também é imagem de Deus. Não é só o homem, não é só o masculino. O homem e mulher, o ser humano, eles são imagem de Deus, tá? Então, versículo 4, Débora liderava Israel naquela época. Versículo 5, ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, ou seja, a tamareira que tinha o nome dela, já era conhecida por isso, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Tudo isso parece estranho, né? Uma pessoa sentar debaixo de uma árvore e ficar ali julgando a nação. Mas aquilo era uma espécie de fórum da época. Quando você vai também para o jurídico de hoje, você vai resolver seus problemas. Claro, hoje tudo digital. Mas você vai ali para o fórum, você vai para um cartório, né? Autenticar um documento, verificar alguma situação. Então você vai para um local específico dessa mesma forma acontecia naquela época. E Débora, gente, a escolha de Deus, a escolha de Débora por parte de Deus me mostra aqui várias lições, várias. Eu quero que você guarde no seu coração a primeira delas. É que Deus, ele tem escolhas que vão além das nossas expectativas. Deus tem escolhas além das nossas expectativas. Todo ser humano, ele guarda com ele uma série de estereótipos. Por que isso, Tiago? Porque o nosso cérebro, ele busca incessantemente padrões. Porque se você não tem padrão para nada, você vai gastar muita energia pensando em muita coisa. Então, teu cérebro busca padrões o tempo todo, sabe? Por que às vezes você está numa rua que está totalmente silenciosa e você atravessa sem olhar para os lados? Porque você já identificou um padrão que se não tem barulho, não tem carro. Só que agora tem carro que é elétrico, né? O carro que é elétrico vem sem barulho de motor. Negócio de louco. Uma vez, rapaz, eu vi um carro elétrico assim na minha direção, andando na calçada sozinho. E um carro elétrico, eu não sabia que era carro elétrico, né? Enfim, o carro elétrico sem um barulho do motor, em baixa velocidade, parece que o cara tá andando na banguela. Eu falei, pronto, o cara vai parar aqui e vai tirar meus órgãos. E aí, quando depois que o carro passou, eu olhei assim pra trás e fiquei com medo mesmo. Fiquei com medo. Pensei, o cara vai... Tô aqui andando sozinho. O cara tá andando de carro devagarzinho, encostando aqui perto de mim. E aí, quando eu olhei pra trás, vi a marca chinesa, né? E aí eu pensei, é carro elétrico, não faz barulho com motor. O motor é diferente. Enfim, não tem motor, né? A combustão. Mas voltando, até me perdi aqui. Todos nós temos padrões. Todos nós temos estereótipos na nossa mente. Isso acontece porque o nosso cérebro sempre busca padrões. Então, por que eu não faço o devocional? Ô, Thiago, seria legal se você fizesse um dia 7h30 da manhã, outro dia meio-dia, outro dia de noite, para poder abarcar todo mundo. Irmão, ninguém vai saber a hora do devocional. Tem que ser 7h30, fica salvo aqui depois. Você sempre sabe que todo dia tem devocional 7h30 da manhã, entende? O nosso cérebro busca padrões, porque senão a gente gasta muita energia tentando resolver os mesmos problemas sempre. Então, todo mundo tem estereótipo. Se você gosta de futebol, você tem um estereótipo do tipo de jogador que você gosta mais. Se você assiste luta, você tem um estereótipo ali do tipo de lutador que você gosta mais. Se você assiste pregações, você tem ali um padrão, um tipo de pregação. Eu gosto mais de pregação assim, eu gosto mais de pregação assado. Tá tudo bem com isso. Mas Deus, ele levanta pessoas que vão além dos nossos estereótipos, que vão além das nossas expectativas. Quando Samuel vai levantar Davi ali como rei de Israel, amando de Deus, né? Deus fala com Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Você está olhando a estatura, você está olhando as qualidades físicas. Eu vejo o coração. Por que eu digo isso? Porque às vezes os nossos próprios estereótipos, isso aqui é muito forte. Pelo amor de Deus, para tudo que você está fazendo agora, isso aqui é muito forte. Os nossos estereótipos, muitas vezes, nos limitam
em enxergar os planos que Deus tem para nós. Isso aqui é muito sério. Muito, 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 muito sério. Se eu pedisse para você escrever agora na sua mente, tá? Na sua mente, perdão a garganta, gente. Na sua mente. Não precisa ser chat, não precisa ser comentário, nada. Na sua mente. Escreve aí quem é o homem de Deus, a mulher de Deus, que você entende assim. Essa pessoa Deus vai levantar. Todo mundo vai descrever alguém que faz tudo certinho, tudo corretinho, que busca, que renuncia, que não sei o que pererê, parará. E Deus vai lá, pega alguém completamente miserável, levanta e faz a obra dele. Porque Deus, ele vai além das expectativas humanas. Deus vai além do estereótipo humano. O que eu quero te dizer é que, às vezes, eu não sei quem precisa ouvir isso aqui, mas alguém precisa. Às vezes, você se vê fora dos planos de Deus, mas na verdade você está se vendo fora do seu estereótipo, das pessoas que Deus escolhe, das pessoas que Deus resgata, das pessoas que Deus transforma. Só que Deus não se limita aos seus estereótipos. Deus vai além das nossas expectativas. Deus vai além dos nossos estereótipos. Deus vai além dos nossos padrões. Deus vê o que você não vê. Deus ama o que você não ama. Deus enxerga o que você não enxerga. Deus escolhe aquilo que você não escolheria. E Deus transforma aquilo que você jogaria fora. Entende isso? Então, quando nós temos aqui, milênios atrás, uma mulher no comando da nação de Israel, isso me ensina que Deus, ele fazia naquela época, e aleluia, ele continua fazendo hoje, ele continua escolhendo pessoas que a sociedade julga inadequadas. Deus ama os inadequados. Deus ama os inadequados. Mas aqui é outro devocional. Vamos seguir. E uma outra coisa, gente, que me inspira muito em Débora, é que Débora, ela demonstra uma liderança cuja força é baseada na sabedoria, sabe? A força de Débora é baseada na sabedoria. Nós vamos fazer nos próximos dias uma série aqui em Provérbios. Quem topa uma série em Provérbios, né? Já fez há algum tempo atrás, já tem bom tempo, na verdade. E agora Deus tocou no meu coração, a gente vai refazer uma série em Provérbios, 31 dias, capítulo 1 até o 31, capítulo por dia. A gente vai estudar Provérbios aqui. E tem vários provérbios, não é só um, tem vários, que exaltam a sabedoria ao invés da força. A sabedoria é muito mais importante do que a força física. Eu sou apaixonado por estudar histórias de guerra, né? E nas cidades antigas, cidades fortificadas, tem várias histórias dessas. Cidades muito fortificadas, muros muito grandes, muito extensos, exércitos, armadilhas preparadas. E aí o exército inimigo entra na cidade por uma brechinha que ninguém pensou. Pelo esgoto, por um furo no muro, pelo canal de água da cidade. Davi tem uma história dessas. Se você for estudar a história de Davi, você vai ver que Davi tem uma história dessa. Ele entra numa cidade assim, meio que por baixo do muro. Numa entrada que ninguém percebeu ali. E não só Davi, muitos exércitos, quando entram nessas cidades que são fortificadas, tô falando de muro gigante, forte, sabe? Muito mais forte do que qualquer ser humano. Esses muros, eles não conseguem conter a sabedoria. Sabedoria, entendimento, sabe? E Débora não é uma mulher que se destaca pela força física, mas ela se destaca pela sabedoria e pela obediência a Deus. Talvez você olhe para a sua força física e pense, Thiago, eu não sou forte. Você olha para fora e pensa assim, Thiago, eu não sou forte. Quem vai te fazer forte é Deus, irmão. E a sua força, ela virá pela sabedoria de Deus. Deus não está preocupado com quanto que você pega no supino. Está preocupado com a tua inteligência emocional, tua sabedoria por dentro. Até porque, vamos falar de uma batalha daqui a pouco, numa guerra, a única coisa que a gente não pode perder de jeito nenhum é o coração. Você pode até perder a guerra, só não pode perder o coração. Entende? É muito... Isso é algo... Inclusive, eu fiz um post certa vez sobre isso, até um tempo. Vou repostar qualquer dia desse. Vou trazer de novo a baila disso aqui. Numa guerra, o que a gente não pode perder de jeito nenhum é o coração. Eu gosto muito de super-heróis, né? Na verdade, eu gosto muito do Batman dentre os super-heróis. Eu gosto pouco de super-heróis, mas dentre esses muitos que existem aí, o Batman é um que eu assisto muito filme e já pesquisei a história assim, de como foi pensado o personagem, do que é que o autor pensa ao criar cada linha narrativa ali. Inclusive, é um personagem muito bom para se estudar saúde mental, inteligência emocional, questões de psicologia, psiquiatria, psicanálise.
O Batman é fenomenal para isso, né? A história do Batman. Os vilões também trazem várias nuances interessantes, o Coringa, inclusive. E aí tem uma linha narrativa do Batman, e na verdade, me perdoe alongar-me hoje, mas eu preciso explicar isso aqui para quem não tem o costume de ler revistas em quadrinhos, o que é essa linha narrativa alternativa. No mundo dos quadrinhos acontece muito de um fã ele gostar de um personagem e, por vontade própria, ele escreveu uma linha alternativa da história. Se fosse na Bíblia, por exemplo, vamos pensar que a história de Davi derrubou Golias numa pedrada, né? Digamos que um fã reescrevesse essa história de Davi, dizendo assim, olha, ao invés de Davi ter lutado contra um gigante, vamos pensar que ele lutou contra 10. E aí, quando ele estava lá lutando contra o sétimo, aconteceu tal e tal, tal. Aquela não é a história perfeita. Não é a história que o autor pensou, mas um fã pegou e adaptou. É claro que a Bíblia a gente não vai fazer isso, né, gente? A Bíblia é imutável. Mas uma história em quadrinho, vários fãs fazem isso com as linhas narrativas. Então o Batman tem várias linhas narrativas diferentes, várias histórias diferentes que os fãs escrevem, algumas ficam famosas, outras não. Eu lembro de ter assistido uma linha narrativa onde o Batman ele finalmente captura o Coringa, e o Coringa, que é o vilão, né? O Coringa fica provocando o Batman, provocando. Pelo seguinte, o Batman ele não pode só deter e vencer os inimigos. Ele tem que fazer aquilo baseado numa série de conjunto de valores. Ele tem os valores dele. Então, numa linha narrativa comum, o Batman vai capturar o Coringa, vai entregar o Coringa para a polícia, vai estar trabalhando junto com a polícia para que a justiça seja feita, o crime seja cessado na cidade de Gotham, que é a cidade fictícia onde se desenvolvem as histórias. Mas nessa linha narrativa específica, o Coringa tá lá quase para morrer, ele tá numa caverna, tá só ele e o Batman já capturou ele, e o Coringa fica provocando. Aí o Batman vai lá e golpeia o Coringa. Eu não lembro agora se foi com um punhal, com a arma, com a mão mesmo, não lembro, mas ele golpeia o Coringa morre. Mas só que o Coringa, ele morre dando risada. A Coringa, né, a tradução não é a melhor, por assim dizer, mas o Coringa ele tem o rosto pintado de palhaço, ele é um palhaço. E ele morre dando uma risada bizarra. E ele morre dizendo assim, ó, eu venci, eu derrotei ele. E como assim, Thiago? O cara morreu e disse que venceu, que derrotou? Sim. Porque a ideia do Coringa é provar que o Batman é tão sujo quanto ele. Entende? E dá inclusive uma lição espiritual muito forte. Eu já preguei sobre Batman e Coringa, sou muito fã do Batman. Tem gente que viaja, mas já preguei em Batman e Coringa. Mas Satanás às vezes é assim mesmo. Ele pega você ali e ele não tá nem aí se você vai ganhar a guerra, se vai perder a guerra. Satanás tá condenado, irmão. O que ele quer é contaminar o seu coração. Então quando o Coringa diz assim, eu venci, é porque ele conseguiu contaminar o Batman com um ódio tão intenso que fez ele romper os valores dele. Fez ele matar o Coringa com as próprias mãos. Que não tem a ver com o que não condiz com a personalidade do personagem. Entende? Então, trazendo isso aqui para essa história, o que nós precisamos, em última instância, guardar numa guerra é o nosso coração. Agora, quando nós somos orgulhosos, a gente entra numa guerra, numa batalha pessoal, a gente quer vencer de qualquer jeito. A gente quer mostrar força de qualquer jeito. Não, ninguém me vence, ninguém me diminui. Não cedo, não retrocedo, não dou um passo para trás. Dou um boi para entrar numa briga, uma boiada para ficar fora dela. Peraí, para que isso? Qual a base disso? Qual é o sentimento que está por trás disso? Vamos pensar direitinho? Vamos raciocinar? Só raciocinar. Não precisa concordar comigo, não. Só raciocinar. Qual o sentimento que está atrás por essa ideia de dou um boi para entrar numa briga, uma boiada para... Qual a ferida que está por trás disso? Vamos pensar direitinho. Será que não é melhor tratar essa ferida do que andar dessa forma e só arranjar mais confusão, mais problema, mais situação e as coisas só pioram, nunca melhoram? Entende, gente? A sabedoria vem de Deus. Ele dá gratuitamente a quem pede a ele. E o que mais me chama a atenção aqui, a liderança de Débora, é que ela não se caracteriza por uma mulher de destreza com espada, com lança, com escudo, mas de sabedoria e obediência a Deus. Aí vamos seguir a história aqui pra gente terminar, né? Tempo impressionante, velho. Eu começo o devocional achando que o devocional de hoje não vai passar de 5 minutos. Já estamos aqui. Mas vamos avançar, que a gente tem muita coisa pela frente ainda aqui. Mas já tentando resumir para terminar, versículo 6 diz assim, ó. Débora mandou chamar Baraque,
filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, ele disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali, Zebulon, e vá ao monte Tabor. Ele fará que Císera, quem lembra de Císera, o vilão, comandante do exército de Canaã, ele fará que Císera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Eu tenho uma hipótese, dentre muitas, do porquê Baraque falou assim: se você for comigo, eu irei, se você não for, eu irei. Eu não irei. Quem lembra lá no início do devocional, que eu falei que Císera e o rei Jabim, eles tinham vários carros de ferro, 900 carros de ferro, uma força militar muito grande. E Débora está dizendo o seguinte: olha, Deus mandou você reunir 10.000 homens e lutar contra o rei Jabim, lutar contra Císera, que ele vai te dar vitória. Eu acho que Baraque pensou o seguinte: rapaz, lutar contra 900 carros, né? Será que essa mulher não está emocionada, não? Será que ela não está dando uma profetada aí para ver se alguém toma uma providência? Vou fazer o seguinte: ô Débora, eu vou se você for. Se você for, eu vou. Se você não for, eu não vou. Ele bota a Débora no meio do balaio meio com uma garantia. Isso é uma hipótese, tá, gente? Não tem isso na Bíblia. É uma hipótese, é um pensamento meu que eu estou compartilhando com você. Mas Débora, no versículo 9, fala o seguinte, ó: respondeu Débora: está bem, irei com você. Mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. A história do capítulo é muito bela, é detalhada, mas é também extensa. Então, para a gente fechar o devocional aqui, o que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: quando Débora fala assim, olha, Deus vai entregar Deus vai derramar a glória dele, entregar a vitória nas mãos de uma mulher. Débora está nos ensinando que Deus, ele entrega vitórias nas mãos de pessoas improváveis. Mas quem são esses improváveis? São pessoas aleatórias? São pessoas que Deus faz uma roleta russa lá no céu e escolhe: esse aqui é um improvável. Por quê? Porque eu não pensei antes, veio qualquer um aí, não. Você vê que esses improváveis, embora eles não tenham a força do braço, embora eles não tenham as qualidades ditas humanas, que vão ser os grandes heróis, as grandes heroínas, eles têm duas coisas: coragem e obediência. Débora ouviu a palavra de Deus e obedeceu a palavra de Deus. E para obedecer, a gente precisa de coragem. Débora teve a coragem que Baraque não teve. Baraque, irmão, tava tremendo de medo, tava tremendo na base. Tanto é que Débora fala o seguinte: olha, eu vou com você, mas você sabe que todo mundo aqui vai ser vergonhoso para você, né? Uma mulher tem que ir lutar. É como se ele estivesse pedindo para uma mulher ir pro campo de guerra com ele, porque se ela não fosse, ele não ia. Entende? Então, a coragem de Débora, ela se destaca de um modo especial aqui. E coragem é a palavra final desse devocional. Porque, sim, a mulher ela tem muita doçura, singeleza e várias coisas que tem a ver com delicadeza, singularidade, nuances, mas uma coisa que é muito forte, sempre foi em todas as mulheres, nas mulheres de um modo em geral, em toda a história, mas hoje está mais destacado ainda, é a coragem. Hoje você vê cada vez menos homens corajosos, né? As mulheres, elas vão para cima. Mercado de trabalho, então, Deus o livre. Só da mulher. Só da mulher. Só a mulher tá chegando nos cargos de topo. Quando eu digo assim, só, claro que eu tô generalizando, tá, gente? Mas você vê as mulheres indo para cima e os caras cada vez mais acomodados. É impressionante isso. Mas eu não quero que essa lição de devocional fique só para as mulheres. O que eu quero dizer é o seguinte: é que Débora, embora sendo líder, ela era uma improvável. Mas a coragem conecta ela com o propósito dela, conecta ela com o destino dela. A gente precisa de coragem para ser santo. A gente precisa de coragem para mudar. A gente precisa de coragem para viver e cumprir os propósitos que nós mesmos colocamos diante de Deus. A gente precisa de coragem para as coisas simples. Talvez a coisa mais simples do seu dia é ir para academia. Quantas histórias você vê durante o dia? A pessoa, no seu Instagram, né? A pessoa bota lá: tava sem coragem e tal, mas hoje eu vim, tá pago. É uma coisa simples. O mundo não vai acabar se você não for. Mas a sua vida vai melhorar se você for. Porque essas coragens nos pequenos passos, eles fazem toda a diferença. Eu lembro de um discurso de um almirante da Marinha Americana.
ele fazendo um discurso na formação ali dos soldados e ele dizendo o seguinte: olha, a primeira coisa que eu peço para os garotos quando eles chegam aqui é que, a primeira coisa do dia, você levantou, arruma a sua cama. Ele começa a dizer: arrumar a cama não vai ser a diferença entre uma vitória e uma derrota na guerra. Arrumar a cama não vai, o mundo, a bolsa não vai mudar por causa disso. Mas arrumar a cama é o primeiro desafio do dia. Se você vence aquele primeiro desafio, você já sai mais encorajado para o segundo. Aí você vence o segundo, você sai mais encorajado para o terceiro. Mas se você não arruma a sua cama, você já traz um peso consigo pro restante do dia, porque aquela batalha pequena você não venceu. Como é que a grande você vai vencer? Você perde confiança, entende? Então, a gente precisa de coragem até mesmo para as pequenas coisas. Porque vencendo esses pequenos desafios, isso vai nos encorajar para lutar os grandes desafios. E a gente também precisa de coragem para lutar os grandes desafios. Às vezes, o grande desafio que você tem pode ser um desafio profissional, mas pode ser também um desafio espiritual. Ou pode ser também um desafio emocional. Qual o desafio que você está enfrentando? Débora nos ensina perfeitamente na sua história que Deus levanta improváveis, que Deus se revela aos fiéis e Deus honra os corajosos. A moral da história, perdão, como é que fala? Quando você conta o final da história, gente, no cinema, o spoiler da história é que Deus dá vitória a Baraque, por mais improvável que essa vitória fosse. Por mais que o rei Jabim e o comandante Císara tivessem 900 carros de ferro, uma condição militar infinitamente maior do que a nação de Israel, Deus dá vitória porque Débora ouve a palavra dele, obedece e tem uma coragem baseada no que Deus prometeu. Pega essas lições, abraça no teu coração, coloca em prática hoje, que eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida. Amém, gente? Vamos fechar esse devocional de hoje. Antes de fecharmos o devocional, não sai daqui, pelo amor de Deus. Não feche o devocional ainda, a transmissão, porque nós vamos orar, tá? Mas antes de orar, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, a estar conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, deixar um like no vídeo. O seu like faz muita diferença, gente. Deixa um like nesse vídeo aí, tá bom? E aqui no comentário fixado eu deixei o link do grupo de devocionais. É um link onde eu envio para você 10 minutos antes de começar. Eu te envio o link da transmissão lá no grupo. E também durante o dia eu te envio as minhas anotações pessoais do devocional. Mando lá por escrito em PDF para você estudar, crescer. Normalmente nas anotações tem até mais coisa do que o que eu falo no devocional, porque tem várias coisas das anotações que, por falta de tempo, eu acabei não compartilhando. Então, só quem está no grupo recebe esse material. Clica agora, vai acessar, você vai entrar no grupo de WhatsApp e aí você volta para cá. A gente vai orar e fechar esse devocional, tá bom? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra, por esse encorajamento, por essa inspiração. Que o Teu Santo Espírito complete a obra iniciada através desse devocional em cada coração, em nome de Jesus. Estamos começando a semana, mas independente de qual dia alguém estiver vendo isso aqui, eu quero te pedir, Deus, que o Teu Santo Espírito coloque coragem, meu Deus, nos corações para lutar da sua forma, do seu jeito, com a sua inspiração. Direciona, dá sabedoria, destreza. Meu Pai, nós te pedimos para que nós não venhamos nos perder na nossa própria força, nos perder no nosso próprio orgulho e em tantas coisas da nossa carnalidade, que tantas vezes nos trai. Te pedimos misericórdia por cada defeito nosso, por cada deslize na alma, por cada ato de vaidade que nos distancia de Ti. E te pedimos, Pai, nos ajuda a confiar no Senhor e na Sua palavra, para que possamos viver os Teus propósitos nessa terra, em nome de Jesus. Amém, gente. Tamo junto, segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Antes de sair daqui, deixa um comentário qual foi a parte desse devocional que mais falou teu coração. Sempre faço questão de ler e também responder todos os comentários aqui, tá bom? Shalom no coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.